Chegou a hora da verdade. Quem subiu e quem desceu no Power Ranking do futebol brasileiro? Essa aqui é uma nova série que eu tô trazendo, em que toda semana, toda terça-feira, meio-dia, eu vou soltar o ranking do futebol brasileiro, baseado na minha opinião. Então você pode vir aqui discordar, faz parte. Por que isso? A gente tem o Campeonato Brasileiro que tem a sua tabela bonitinha, mas a gente tem várias outras coisas acontecendo. Tem fase de grupo, tem gente sendo eliminado. Então tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração, não só a tabela do futebol do Brasileirão, para decidir quem que é o melhor time. E hoje aqui, como é o primeiro episódio dessa série, nós vamos montar o nosso Power Ranking importante. Terça-feira, 8 de abril, é o dia deste vídeo. Então, se você está vendo depois, cheque o canal para ver, pra ver o Power Ranking atualizado, para a gente realmente estar a par aí de tudo que aconteceu. Eu vou montar aqui para vocês, já tenho minha colinha aqui, obviamente, mas a gente vai montando ele junto e vai discutindo peça a peça. Aqui, o ranking é muito simples. Ele funciona da seguinte forma: a gente tem a coroa, que é a primeira posição, é só um time, é quem que é o melhor time do Brasil hoje. Na segunda dobra, a gente tem em ordem os candidatos, então são aqueles times que estão cotados para ganhar, principalmente alguma coisa, né? Mais para frente, nos campeonatos, os times que estão avançados nas Copas vão estar mais perto dessa posição. Cheirinho, que é aquele famoso quase, né? O time que tá ali, né? Tá tentando, tá se esforçando, mas tá só no cheirinho. Coadjuvante, então vai ficar ali naquele limbo, vai pegar aquela última vaga da Sul-Americana, né, no Brasileirão, já foi eliminado na fase de grupos da competição internacional que tá jogando. E são os times que estão técnico demitido, 6, 7 jogos sem ganhar, tá caindo, obviamente. E aí toda semana a gente vai ajustando um pouquinho. Vamos lá começar, porque aqui a gente não tem tempo a perder. Aqui funciona da seguinte forma, meus amigos. Eu vou começar lá de baixo com a minha última colocação, que pra mim é o Bragantino. O Bragantino perdeu o jogo de virada não, né? Contra o Fluminense, o Flu abriu, o Bragantino empatou e aí o Flu buscou de novo. Eu acho que não tem time com mais cara de rebaixamento que o Bragantino. Era pra eles terem caído ano passado, não caíram por milagre, né, do destino. E eu acho que é um time que, pra mim, não encaixou. O Seabra tá tentando, mas eu acho que o elenco deu uma piorada muito grande em relação às últimas temporadas. E por enquanto, pra mim, está em último lugar. Lembrando que o campeonato tá só no começo, tudo tá só no começo, então a gente ainda pode ir ajustando isso daqui. Em 19º, o único time que ainda não pontuou no Brasileirão, o nosso queridíssimo Vitória. Não tem muito o que discorrer. O Vitória fez um jogo honesto contra o Flamengo, quase empatou, teve gol no finalzinho ali, mas é um time que, para mim, é franco favorito a rebaixamento. Já começou mal, o Carpini vem de uma sequência muito ruim, sem vitórias, acho que são coisas de 7 jogos sem vitórias. Então, assim, o que é irônico, né? Vitória, 7 jogos sem vitória. Olha só que trocadilho bom. Ai, ai. Então, pra mim, não tem muito mistério, não vamos escorrer tanto. 19º colocado, pra mim, hoje nesse Power Ranking. Em 17º, aqui a gente continua nos times que são favoritos ao rebaixamento. São times que são fracos. O Mirassol me surpreendeu, tá? Pra mim era pra ele estar em último, mas ele ter beliscado o pontinho ali no Fortaleza foi legal. E a forma que ele jogou contra o Cruzeiro também me surpreendeu bastante. Ainda assim, acho que vai cair. É um time que, olha, só se acontecer um milagre fica na Série A, na minha opinião. Mas já ganhou duas posições aqui pra mim. Pra mim, esse é o nosso ranking aqui do Mirassol. E aqui nós vemos com o nosso Sport. Por mais que o jogo tenha sido muito polêmico, que tenha perdido para o Palmeiras com um pênalti extremamente polêmico, extremamente questionado, é um time que, comparado a todos os outros, para mim está abaixo. É um elenco que se reforçou e pode subir algumas posições, mas a posição na tabela não ajuda. Ganhou o Campeonato Pernambucano, não fez mais do que a sua obrigação. É o único time de Série A que está jogando este campeonato. Ganhou, inclusive, em cima do Retrô. Então, né, tinha que ganhar, não tem desculpa nenhuma. E é um time que, pra mim,
pode subir algumas posições aqui. Mas, por enquanto, como perdeu e não vem também jogando nenhum futebol genial, para mim está aqui na 17ª colocação. Para fechar a nossa zona do já era, fácil. Se tem já era, tem Vasco. Vasco da Gama. Esse 3-0 do Corinthians foi justamente para descer, acabar com qualquer expectativa que o torcedor vascaíno tinha. Tinha aberto 3-1 contra o Melgar no meio da semana, tomou um empate 3-3 e agora chega e toma esse 3-0 vareio de bola. Ficou barato pro Vasco. Ficou barato demais, demais. E para mim o Vasco é o 16º time dessa lista, time que está e vai brigar pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, né? No caso não pelo rebaixamento nessa temporada, a não ser que alguma coisa muito grande mude. Bom, partindo aqui para nossa sessão dos coadjuvantes, para mim é um que também vem forte, Grêmio. O Grêmio, 15º colocado aqui no nosso Power Ranking, vem muito mal mesmo. Teve a vergonha ali do Gaúcho, né? Não falar que vergonha, porque perdeu pro Inter na final, faz parte. Mas a torcida ficou muito sentida, o time em si ficou muito sentido, tá sem jogadores importantes, tá sem o Brett White, né, que é o principal jogador do time hoje. E uma derrota de 2-0 pro Ceará foi forte, tá? Foi forte, apesar de terem sido 2 gols, um de bola parada, né, no caso o pênalti do Pedro Raul, e o outro aquele gol de pelada que o goleiro tá dentro da área, então sem goleiro. Eu acho que o Grêmio precisa de acordar para a temporada. Tem uma vitória no Brasileirão, isso é verdade, mas essa derrota pro Ceará também coloca uma luz de alerta muito, muito forte pro Grêmio. Seguindo aqui ao nosso grandíssimo Juventude. Acho que o Juventude vai terminar na frente do Grêmio? Não acho. Mas o Juventude é um time organizadinho. Ganhou ali na primeira rodada, né? Ganhou de 2-0. Foi bem organizado. E perdeu para um Botafogo que é muito superior. Então eu acho que isso desqualifica o Juventude tanto assim, mas deixa ele ali 14º, ali tentando descer ele para a zona do já era também. Logo depois, isso aqui dói, tá? Santos Futebol Clube, SFC. O Santos é um timaço no papel. O Neymar faz muita falta, muita falta. As contratações ainda não conseguiram encaixar. O time que tem alguma lucidez no ataque, o Tassiano que entrou bem, o Pituca que fez um golaço, o Roleiser que é bom, o David Washington que é bom, mas ainda também não encaixou, o Guilherme tá sendo vaiado, o Tiquinho que é bom jogador, e ainda tem o Neymar. Só que o problema tá na zaga, gente. Uma zaga com Zé Ivaldo e Gil em 2025. O Gil é um ótimo zagueiro, mas ele não tem mais físico para aguentar. O Zé Ivaldo só é ruim mesmo. Então, para mim, hoje o Santos ocupa essa chata posição. Acho que vai subir com a presença do nosso mano menino Ney, voltando de lesão já já. Então, assim, é bom ficar de olho, mas hoje não tem como fugir desta 13ª posição. Terceira ou segunda? 13ª posição do Santos. Em 12º, aqui já vem o Ceará, que ganhou do Grêmio e foi competitivo na primeira semana. Empatou em 2-2 com o poderosíssimo Bragantino, mas ganhou um pontinho importante fora de casa e ganhou do Grêmio. Então já vai se consolidando ali, já vai somando pontinhos que serão muito importantes na disputa, que eu acho que a disputa do Ceará vai ser uma disputa para não cair. Mas são pontos importantes que já dão um salto de qualidade nesse time do Ceará, na minha opinião. E aqui, agora, é o Cruzeiro em 11º. E aqui, a minha explicação é muito simples. Teve a expulsão do Jonathan Jesus? Teve. E prejudicou muito o time. Eu acho que é muito difícil você avaliar o time por esse... levando em conta esse lance. Que foi muito cedo, né? O time se desmontou inteiro. Mas o conjunto de más decisões individuais tomadas pelo Cruzeiro preocupa. O Léo Jardim não conseguiu colocar esse time para jogar.
Você tem jogadores, o Cruzeiro investiu muita grana e o time foi eliminado na semifinal do Campeonato Estadual. Desde que chegou no. Perdeu no jogo de ida da Sul-Americana. Perdeu pro Internacional de 3-0, um jogo sobrando. E o Inter veio muito, muito forte, inclusive vai estar lá no alto para mim. É um time que vem muito bem. E o Cruzeiro não tem muito pra onde fugir. Tem que começar a jogar bola. E se não começar a jogar bola rápido, a disputa, a briga vai ser lá embaixo na tabela. Eu acho que vai subir. Eu acho. Mas se não melhorar nada, se começar com aquilo de demitir técnico, aí já era. Aí já era, é um outro ano jogado no lixo. Seguindo, abrindo a nossa aba de cheirinho, nós temos o São Paulo Futebol Clube, que empatou 0-0 com o Galo, mas um jogo não tão brilhante também. Não foi um jogo que o São Paulo teve grandes chances e o grande destaque foi o Rafael, o que mostra uma solidez defensiva, mas é um time que tem seu técnico em uma posição de incerteza, né? Um técnico meio balançado ali, né? No nosso mano Zubeldia. O São Paulo, né? Não foi ali para a final do estadual também. Foi uma coisa que doeu bastante no torcedor tricolor. E é um time que não tá genial. Então, para mim, tá ali, meio de tabela, ainda não tá se encaixando ali ainda um pouco. Tava, inclusive, isso é verdade, tá com desfalque de vários jogadores importantes, Lucas, Oscar, Luiz Gustavo, que não encaixou, né? Não chegou a tá jogando muito bem nesses últimos jogos, mas a falta de Lucas e Oscar é muito grande. Então isso prejudica um pouquinho aqui a posição do São Paulo. Seguindo o nosso Flusão. Vocês podem achar que eu tô colocando alto demais. Posso estar. Mas Renate is in the house. E ele já deu um novo ar pro time. E é um cara que sabe muito, muito, muito de futebol. E ele tá feliz no Fluminense. Né? É um lugar que ele se sente em casa. Então, eu tenho certeza que esse trabalho vai dar frutos positivos. Talvez não uma vaga de Libertadores, mas um time que vai brigar nesse meio de tabela, nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos. Seguindo pro Fortaleza. Fortaleza que não foi genial. No meio de semana teve um resultado bem ruim, inclusive contra o Racing. Tomou 3-0, foi uma surra. E agora empatou, né? Só empatou com o Mirassol. Mas é um time que vem mais organizado, vem mais estruturado. Apesar de não vir num momento recente muito bom. É um time mais organizado que já passou por situações como essa. E tem um bom time, fez boas contratações. E tem tudo para brigar legal nos próximos jogos para recuperar essa posição. Aqui em nono, para mim, é ele, o Clube Atlético Mineiro, galão da massa. Bom, minha explicação aqui, ela é bem simples, tá? É um time que terminou o estadual muito forte, mas desde o final não vem mostrando um futebol muito genial. É um time que cria muitas chances, é o time que mais gerou oportunidades de gols, né? O famoso XG no Campeonato Brasileiro até agora, mas só fez um gol. Teve azar, óbvio, existe azar e sorte no futebol, mas os resultados precisam de aparecer para que o time queira, para que um time do calibre do Galo, que fez os investimentos que o Galo fez, precisa e possa brigar lá em cima. Então, para mim, hoje o Galo ocupa esta 7ª posição aqui do nosso ranking. E a 6ª posição para mim é dele, do Esporte Clube Bahia. É isso aí, o Bahia que apesar de ter empatado apenas com o Santos, ele tem empatado outro jogo contra o Internacional, o Bahia tá com um time bem legalzinho, tá com um time bem organizado. O Rogério Ceni vem encaixado com o time, o Eric Pulga chegou muito bem. Você vê o Juba fez um golinho no final. O time foi poupado contra o Santos e deu muito, muito trabalho. O time vem bem, vem organizado. Bom resultado na Libertadores contra o Inter, é um rival direto. Não perdeu, é muito importante isso. Então, levando em conta o conjunto da obra, né? Para mim o Bahia
fecha nessa sexta colocação. Chegando pertinho do nosso pódio, como gosta de dizer bastante, Fred mais 10. Eu vou abrir com o campeão Botafogo. Botafogo que terminou o ano passado em primeiraço de tudo. Para mim, está hoje em quinto no futebol brasileiro. É bem perto, tá? Bem perto do quarto colocado, que você já deve imaginar quem é. Mas o começo de temporada foi terrível. Foi terrível, as contratações que chegaram ainda não justificaram o investimento, então o Arthur, muito longe do que era o Luiz Henrique, é óbvio. É muito difícil substituir um jogador como o Luiz Henrique. E o Santi, muito, muito longe do Almada, mesma coisa. E é importante que o Botafogo consiga fazer contratações para recompor o seu time titular. O único que chegou e tá deitando é o Jair, que é zagueiro e tá jogando muita bola mesmo. De resto, é o time do ano passado piorado. Piorado e com técnico diferente, então estilo de jogo diferente, forma de ataque diferente. São bons jogadores, por isso que o Botafogo ainda está aí nessa primeira prateleira, mas ainda falta um momento, ainda falta pegar no ritmo, ainda falta ir para cima para conseguir estar numa posição um pouco mais alta. Em quarto lugar, sem mistério nenhum, Corinthians. É um time que vem muito forte, cresceu muito, jogou demais, destruiu o Vasco, 3-0, sobrou. Foi muito, muito, muito forte no jogo. Muito forte mesmo. A dupla Yuri e Memphis está funcionando muito. Perdeu o Garro, isso é uma verdade. Pode até prejudicar bastante, pode fazer eles descerem em algumas posições daqui a alguns dias. A zaga ainda não me passa tanta confiança assim, mas o time do meio pra frente é uma máquina. É uma máquina. Tem o Hugo no gol que tá com um momento incrível. O Anhileri que chegou na lateral chegou muito bem. Foi uma boa contratação. E vem do título do Paulista, que é muito relevante pro Corinthians. Chegando aqui, abrindo o nosso pódio, temos Palmeiras. Palmeiras hoje pra mim é o terceiro melhor time do Brasil. O elenco é muito forte. O Abel Ferreira é muito inteligente. E por mais que esteja passando com algumas dificuldades no elenco, tendo que improvisar alguns jogadores, você vê a qualidade, gente. Você tem Felipe Anderson entrando, você tem Vitor Roque, você tem Rafael Veiga, você tem Estevão, você tem Facundo Torres que chegou, você tem Emiliano Martinez, você tem Aníbal Moreno, você tem Richard Rios. Então é um time, Lucas Evangelista, é um time lotado de ótimas opções em todos os espaços do campo, além, sem falar do Paulinho, que ainda vai voltar de lesão e para mim é um dos melhores atacantes do Brasil. O Palmeiras vem muito forte, mas precisa. O elenco é muito forte, mas não está convencendo. Teve um pênaltizinho ali bem polêmico. Se não fosse esse pênalti, talvez não teria ganho e talvez até estaria um pouco abaixo nesse nosso Power Ranking. Mas o Palmeiras ganhou na Libertadores. O Palmeiras empatou. O Palmeiras ganhou do Sport, né? Deu um branco absurdo, que isso. O Palmeiras ganhou do Sport. E é um time que, pra mim, é muito forte e é favorito. Ele é um dos favoritos. E aí, nos leva à decisão de quem é o rei do futebol brasileiro neste exato momento. No dia 8 de abril de 2025, o rei do futebol brasileiro é o Flamengo. É o Flamengo. O Inter vem aqui para segundo. É um time que tá jogando futebol em outra rotação, uma sequência de trabalho muito forte do Roger. O momento dos jogadores está muito bom. Jogadores que não estavam tão bem se recuperando, então Valência, Borré, os caras estão subindo muito a confiança. Wesley ainda jogando muita bola. É um time que tá encaixadíssimo. Meio campo, o Fernando, Bruno Henrique muito, muito bem. Bernabé também, um dos melhores, não o melhor lateral esquerdo do país hoje. Muito forte. E mesmo sem o Rocher, o Antony não sofreu nenhum perigo. O time ganhou de 3-0, ganhou sobrando. Jogou muita, muita bola. Mas, apesar disso tudo, o Flamengo hoje para mim é o melhor time do Brasil. E aqui não tem muita discussão, tá? Não tem muita discussão.
porque é o time que tem disparado o melhor elenco. A quantidade de opções que o Flamengo tem é gigantesca, gigantesca. Você tem Danilo, Alexandro, Vinha, o Ayrton Lucas, o Wesley, isso só na zaga defesa, a gente tem Léo Pereira. Não, o time tá lotado. Além do ataque, que o Juninho chegou e tá fazendo gol, o Cebolinha não tá encaixando. E o Flamengo não jogou bem nesse jogo, tá? Eu tenho plena consciência disso, mas o Flamengo pontuou e ganhou mais uma vez. Então, assim, o futebol do Felipe Luiz tá com aquela carinha de que ou ganha jogando muito ou ganha jogando pouco. E isso é carinha de time campeão. E pra mim o Flamengo é favorito em todas as competições do futebol brasileiro. E pra mim hoje é o rei do futebol. É isso, amigos. Esse é o nosso Power Ranking da semana. Fechamos nossa semaninha aqui linda e maravilhosa. Mas nas próximas semanas pode ficar tranquilo, vai ser mais rápido, que a gente vai só mexer na ordem dos times. Mexer quais são os ajustes que a gente vai fazer ali. Se eu tô certo, só o tempo vai dizer. Eu sou o Dornas e muito obrigado por me acompanhar aqui em mais um vídeo no Camisas pelo Mundo.